Boa noite para você, seja bem-vinda aqui ao Cultura Brasileira, ao Farol Brasil. Muito bom ter você aqui. Te agradeço muito por atender o meu convite e estar aqui conosco para a gente conversar. Eu que agradeço o convite. Boa noite, gente. É sempre um prazer poder estar falando com a galera sobre o funk. Eu, inclusive, acabei de voltar de uma escola pública, a José Amadei, que fica lá em Interlagos. A gente acabou de fazer uma atividade de encerramento de um projeto chamado Vem que a Rua é Nossa. Então, para mim é muito importante falar de onde que eu estou vindo, porque o meu currículo pode parecer acadêmico demais, teórico demais, mas eu estou na escola, eu estou na rua, eu estou no espaço que me for possível ir para falar sobre o funk, porque se o funk está em todos os espaços, a gente também tem que estar. Muito bom, Jô. E aí, então, queria começar aqui essa nossa conversa, antes até de te ouvir sobre o projeto, né, que você idealizou, fundou, eu queria que você explicasse para as pessoas, assim, né, o que que é exatamente o passinho. E aí eu estava te acompanhando e vendo, inclusive, que tem uma diferença entre o passinho e a dancinha. Então, quer dizer, onde que surgiu? O que que é o passinho exatamente? E até vou, enquanto você fala, eu vou colocar aqui na tela uma publicação que está lá, inclusive, na página do Passinhos do Brasil, e que ali está muito didático, e aí vai falando, vai trazendo alguns. Todos os elementos, né? Vou até soltar aqui as músicas, mas acho que primeiro você pode falar e depois a gente pode. Eu vou colocando aqui e de repente você pode ir trazendo esses elementos todos, né? Que estão nessa publicação que está na tela, em que você fala passinho foda do Rio de Janeiro, passinho do Romano em São Paulo, o Magrão em São Paulo, enfim. Aí a gente vai trazendo um pouco desses detalhes, porque eu acho que esse post, essa publicação, ela é bastante didática, mas antes queria te ouvir mesmo, o que que é o passinho, a diferença da dancinha, onde que surgiu, como é que isso se traduziu para chegar no que a gente tem hoje. Bom, eu sempre começo qualquer explicação, qualquer aula, palestra, enfim, qualquer participação, explicando que hoje existem no Brasil hoje 9 formas diferentes de dançar funk. Mas quando a gente fala funk, as pessoas geralmente têm apenas uma percepção, que é a forma mais antiga de dançar o funk brasileiro, né? Que são as movimentações de quadril, que a gente chama de jogação, que a gente chama de rebolar, né? Mas são movimentações de quadril que existem em diversas danças, inclusive, né? Essa é uma das 9. E aí as outras 8 formas de dançar o funk são os passinhos. E daí que vem o nome Passinhos do Brasil. Quando a gente fala de passinho, tem muitas pessoas que pensam no baile charme, no black charme, como chamam aqui em São Paulo, que é uma dança social, né? Que uma pessoa puxa determinados passos de dança e as pessoas seguem, né? Geralmente com pequenas coreografias que ficam sendo repetidas ao longo da música inteira. E acabou a música, começa outra música, começa-se outra pequena coreografia que fica repetindo ao longo da música toda. Esse baile charme, o black charme, é uma dança social. E ela foi a inspiração para a dancinha. A dancinha é a dança social do funk carioca. E a dinâmica é parecida com a dinâmica do baile charme. Alguém puxa um passo e todo mundo puxa e dança junto. Então, a ideia de uma dança social é você dançar junto. É todo mundo tá dançando, fazendo o mesmo passo, né? E aí a dancinha é essa dança social do funk carioca, inspirada também pelo baile charme, mas que é feita no funk, e já no funk brasileiro, né? O primeiro passinho é o passinho foda, que é como é chamado o passinho do Rio de Janeiro. E por que tem esse nome? Porque as pessoas começaram a postar vídeos de dancinha, só que sempre acrescentando mais elementos, aumentando o nível de dificuldade, aumentando a complexidade dos movimentos. E aí, quando ia postar esses vídeos no YouTube, né, ou seja, é um fenômeno recente, do ano 2000 para cá, e aí já tinha toda essa movimentação que as redes sociais provocam, né? Então, quando as pessoas começaram a postar no YouTube, postava assim, passinho foda. Vejam que passinho foda. Olha esse passinho foda. E aí as pessoas começaram a postar apenas com esse nome, passinho foda. E aí virou o nome da dança. Porque, de fato, a complexidade dos movimentos ficou muito, muito mais alta.
Então, faz sentido você dar esse nome para esse passinho, né? Então, a dancinha é uma dança social. E aí o passinho foda já tem essa característica de passinho. Ela foi desenvolvida para o funk, ela foi pensada para as batidas do funk, especialmente funk carioca. Então, tem uma sonoridade e tem uma corporeidade que se juntam. Então, o que eu costumo dizer também é que cada estado produziu um funk. E cada funk produziu uma forma de dançar. Então, o funk que a gente dança a dancinha, geralmente é um funk que não tem um BPM tão acelerado quanto é o que a gente dança o passinho foda. Então, quando a gente começa a dançar o funk paulista tem o BPM ainda mais desacelerado. Isso exige uma nova forma de dançar. E aí, em São Paulo, nós temos 4 passinhos diferentes, que é o magrão, o romano, o maloca e o megão. Então, o magrão, ele era uma pessoa, né? Ele era um dançarino que ele ia para o baile e ele ia para se divertir. E ele dançava de uma forma muito autêntica, uma forma muito original. E as pessoas caçoavam dele, né? Debochavam dele. E aí, mas ele não se importava porque ele estava ali para se divertir. Então, o mais importante para ele era estar no baile e dançar da forma como ele gostava, como ele se sentia bem. E aí as pessoas começavam a reproduzir a forma dele dançar e isso virou uma forma de dançar, virou o passinho do magrão. O passinho do magrão, ele se popularizou, e aí a adaptação do passinho do magrão levou ao passinho do romano, que se popularizou ainda mais pelo Brasil com a sarrada no ar, a famosa sarrada no ar, né? Que assim, virou uma febre, todo mundo dançava, né? O passinho do romano e fazia sarrada no ar. Então, o passinho do romano, ele já vem muito, muito forte essa característica do vídeo, de você dançar para a câmera, né? Então, esse vídeo que está passando agora, ele é o mais clássico dos clássicos, né, do passinho do romano. Inclusive, uma curiosidade, né, o Fezinho Patati, que é essa pessoa que está dançando no vídeo, ele é um dançarino absurdo, né, incrível. Só que é isso, assim, a maioria dos dançarinos, não vou dizer a maioria, mas enfim, uma parte muito grande dos dançarinos não consegue pagar suas contas e sobreviver e se subsistir mesmo com a dança. Então termina que muitos dançarinos de passinho viram DJs, viram produtores, viram MCs, ou mesmo começam a ter outras profissões para fora da área artística por não conseguir se sustentar, se manter, né? Então, por exemplo, Fezinho Patati, hoje ele é produtor musical, ele é DJ, continua dançando, né? Assim, porque não tem como você ver o Fezinho Patati e ele não dançar o passinho do romano, mas a principal carreira artística dele hoje é na música, como DJ, não é mais como dançarino, né? E aí, depois do passinho do romano, veio o passinho do maloca, né? Que inclusive a maior referência do passinho do maloca é o NGKS. Eles estão na ativa até hoje e eles trouxeram para a estética do funk paulista a estética do cabelo black, a estética de pessoas pretas, um coletivo de pessoas pretas, né? Já não era mais um MC, um DJ, um dançarino, era um coletivo, né? Eram 4 jovens. Então, isso trouxe uma nova estética também, porque eles cantavam, eles dançavam, eles criavam os próprios clipes, eles produziam as próprias músicas, e isso ditou toda uma tendência nessa época em que eles estouraram no Brasil todo, né? O NGKS com o Passinho dos Maloca. E aí a gente tem agora o mais recente dos passinhos, assim, popularizados, né, em São Paulo. Não que ele foi criado há pouco tempo, mas ele foi popularizado na época da pandemia, que foi o passinho do Megão. Mas o passinho do Megão, ele já existia há 10 anos atrás, só que ele foi popularizado na época da pandemia exatamente porque todo mundo estava dentro de casa gravando vídeo, né? E aí, o Megão, ele tem muita movimentação de quadril, muita movimentação de braço, e às vezes as pessoas falam, é o passinho do TikTok. E não é o passinho do TikTok. Porque o passinho do TikTok, ele tem uma gramática, um repertório corporal que é praticamente da cintura para cima, né? Você não vê os membros inferiores, você não vê o quadril, você não tem muita movimentação do quadril para baixo no TikTok. E já o Megão não. O Megão, ele é inspirado nos movimentos do axé dos anos 90. Ele é inspirado por um bonde chamado os Havaianos, né, do Rio de Janeiro.
Sim. Então, ele tem muita movimentação de quadril. Inclusive, o principal movimento do Megão é o pentadão, que é esse de jogar para cima e bater a mão para baixo do quadril, que os meninos estão fazendo agora no vídeo. Né? Essa é a principal característica do Megão. Então, daí você já diferencia completamente do TikTok. Porque o TikTok você nem vê o quadril das pessoas às vezes, porque a câmera é daqui para cima, o vídeo é vertical. Né? Então, na época da pandemia, né, o criador, que é o J Shake, o de blusa branca nesse vídeo, ele produzia bastante conteúdo, bastante material, com várias pessoas diferentes, enfim, e aí terminou que se popularizou bastante o Megão, mas o Megão já existe há bastante tempo também. Então, esses são os 4 passinhos daqui de São Paulo. E aí a gente vai para Minas, né, a capital, Belo Horizonte, e lá a gente tem o passinho do malado. Malado é uma gíria para algo muito massa, muito legal, muito bom, que nem o passinho foda, né? Então, tem gente que fala passinho do malado e tem gente que fala passinho malado. Porque é como se fosse passinho foda, passinho do foda, né? Não faz muito sentido, mas se popularizou assim também, né? Passinho malado, passinho do malado. E aí é um jeito de dançar que os mineiros, a juventude mineira encontrou de sincronizar. Então aí a gente volta para aquela inspiração inicial do baile charme, né? Da dança social, que é essa dança que a ideia é eu mostrar que eu estou em sincronia com o meu grupo. Então, a grande graça da coisa é você ver várias pessoas dançando. Então, os vídeos são de 2 pessoas para cima. A graça do malado é você ver várias pessoas dançando juntas, exatamente para ver a sincronia do passo, né? E aí, por último, né, mas não menos importante, e não necessariamente numa ordem cronológica, tá? A gente tem o passinho do brega funk, né, que mistura as influências musicais do tecnobrega com o funk, né? E aí esse funk que já vem com uma mistura do brega, do eletrônico, né? Do Pará, do norte e nordeste do Brasil. E aí ele surgiu em Recife, mas assim, João Pessoa, Natal, próprio Salvador, Fortaleza, tem uma cena muito forte de brega funk. E aí o brega funk é como se ele próprio tivesse 2 gêneros dentro dele, que é a jogação, né, as movimentações de quadril do brega funk e o passinho, né, que é esse vídeo que a gente está vendo. Então, existe um senso comum de que a jogação são mais mulheres e pessoas LGBT que dançam e o passinho são mais homens, especialmente homens cis e homens héteros que dançam. Mas não tem necessariamente em lugar nenhum alguém que diga que é isso que acontece e que mulheres não podem dançar passinho ou que homens não podem fazer jogação. Enfim, como eu falei, né? É um senso comum. Mas existem esses 2 estilos bem determinados, assim, é bem nítido e visível que tem essas 2 possibilidades de movimentação. E uma companhia que tem se destacado muito mostrando essas movimentações numa mega crew, né, assim, num espetáculo mesmo, é a CIA 085 de Fortaleza, que assim são muitas pessoas no palco e misturando, né, o passinho com a jogação, com vogue, com outras danças, inclusive. Né? Então, a juventude preta, periférica, favelada, a juventude do norte e nordeste do Brasil, a juventude que precisa de um espaço para dar vazão a essa criatividade, criou em diversos estados brasileiros formas de dançar o funk brasileiro, formas de colocar para fora essa criatividade e mostrar que a favela ela é potente, ela não é carente, né? A favela tem uma potência muito grande e essa potência fica ali latente até ter um espaço para dar vazão para essa potência. E o funk, ele é esse espaço, né? Então, os projetos sociais da década de 80 e 90 eram basicamente hip hop, era rap, break, grafite, DJ, né, MC. E isso reverberou no Brasil dos anos 90, né? E aí já no ano 2000 é o funk que está revolucionando as quebradas. Não que o hip hop não esteja mais, o hip hop sempre esteve e sempre estará, né, nas favelas. Mas o funk, ele também está tomando esse protagonismo, ele também está aparecendo como uma possibilidade de emancipação mesmo dessa juventude preta, dessa juventude favelada, e não só uma emancipação financeira, mas uma emancipação criativa, uma emancipação intelectual, porque as pessoas esquecem que o corpo ele também produz conhecimento, ele também registra histórias e memórias. Então, quando a gente nega
essa parte do corpo, essa parte da dança, e só olha para a música, e só olha para a letra, e só olha para o show, e só olha para o espetáculo, e ignora que é um corpo que contém uma mente, né? Não tem essa separação do corpo e mente. Então, quando se ignora que é esse corpo que contém essa mente, é esse corpo que é essa mente, a gente ignora a importância da dança como uma prática de produção de conhecimento e de cultura. Então, o que seria do K-pop se não fosse a dança? O que seria do TikTok se não fosse a dança? O que seria do funk se não fosse a dança? Então, quando a Milka DJ fala é som de preto e favelado e quando toca ninguém fica parado, é porque ninguém fica parado mesmo. E essa é a força, é a potência do funk. Então não dá para a gente falar do funk apenas numa perspectiva da letra, do som, porque esse som, Uhum. ele mexe com as pessoas, ele mexe no sentido de movimento mesmo. E a dança precisa começar a fazer parte desses debates também. E acho que tem um ponto importante na sua fala, Jô, que eu queria muito te ouvir, é que a dança, né? Porque quando a gente fala de funk, a gente está falando de um movimento cultural, né? Portanto, ele é global, ele é completo. E a dança tá dentro desse movimento cultural. Me parece, até puxando um pouco do hip hop também, que é o break, né? A dança, ela sempre me parece, é isso que eu queria muito te ouvir. Ela quase que fica não é que ela fica, mas num imaginário, num senso comum, uma coisa quase que num lugar secundário. Por exemplo, você até trouxe, né, que, por exemplo, os bailarinos, né, meninos que dançam, esses jovens que estão dançando, eles precisam buscar, mesmo dentro do movimento, outros trabalhos, outros ofícios, porque viver apenas da dança não é possível. Então me parece que a dança ela está sempre num lugar assim já marginalizado. Ela já começa dentro do movimento marginalizado e por quais razões assim a gente pode pensar, né? Como que você pensa nesse sentido mesmo da dança dentro desses movimentos culturais? Bom, para isso a gente precisa voltar um pouco no tempo e talvez falar do quanto que o racismo ele estrutura mesmo a nossa forma de pensar e de viver em sociedade. Então, a África era majoritariamente matriarcal antes da colonização e antes da imposição de diversas religiões patriarcais. A partir do momento que a África era matriarcal, as pessoas que chegavam aqui também partiam dessa linha de raciocínio matriarcal. E por que eu estou falando isso? O matriarcado ele é um sistema que preza e que dá protagonismo à mulher por essa característica de gerar e nutrir uma pessoa a partir de si mesma. Então, é uma característica que apenas as divindades, apenas a natureza teria, né? De criar vida. Então, as mulheres têm esse protagonismo e elas emprestam essa possibilidade, né? Física para a vida em sociedade. A partir disso, o corpo, ele é por onde se manifesta isso. Então, você não fala assim, ai, porque o seu intelecto é que vai gerar vida. Não, é um corpo que gera a vida. Então, é o corpo que é o centro da vida em comunidade. E é essa característica do corpo que é emprestada para a vida em comunidade. O corpo tem um papel central nas filosofias, nas culturas, nas práticas africanas do continente ou da diáspora, né? A partir do momento que a gente tem essa colonização e o patriarcado instaurado num sistema de uma forma muito, muito profunda, a gente esquece que tem corpo. O corpo é para você ir para academia, para ele ficar sarado, para ele ficar malhado, para ele ficar funcional. Não é para você dar trabalho quando você envelhecer. Não é para você não conseguir agachar, não é para você. O corpo, ele tem que funcionar. Então, é só para isso que o corpo serve, para funcionar. Então, você tem que se alimentar direito, porque você tem que ter saúde. E essa saúde não é assim, uma saúde para eu conseguir produzir coisas, para eu conseguir. Não, é uma saúde para você não dar trabalho para ninguém. Então, as pessoas criaram, né, as pessoas não. Esse sistema branco, europeu, eurocêntrico, patriarcal criou uma separação que não existe entre corpo e mente. A partir disso, tudo o que tem como protagonismo no corpo foi colocado como secundário, como coadjuvante, como menos importante,
como não importante de forma nenhuma. Então, o corpo, ele é absolutamente ignorado, ele é invisibilizado, e tudo o que dele é produzido tem que virar mercadoria. E se não virar mercadoria, é hobby, é algo que não precisa ser monetizado. Então, um corpo feminino, por exemplo, ele é monetizado se ele é um corpo padrão, se ele é um corpo que está fazendo o que se espera que mulheres do corpo padrão estejam fazendo. Que é ser bonita, que é vender produtos de beleza, que é vender roupa, que é vender. Então, um corpo que está dançando, um corpo que está produzindo conhecimento, produzindo história, resistindo ao racismo como ele é imposto, inclusive, nos nossos corpos, esse não é um corpo interessante de ser visibilizado. Então, o corpo, principalmente o corpo de pessoas pretas, periféricas, faveladas, sempre foi um corpo vítima de muitas opressões e violências. Então, quando a gente tem o dado de que no Brasil morre um homem negro a cada 23 minutos, é um dado, assim, é um corpo, é uma pessoa. Então, assim, as pessoas não têm um corpo, elas são um corpo. E a sociedade é um conjunto de corpos. Então, quando a gente tem uma arte, né, como costumamos dizer, arte do corpo, enfim, não conheço nenhuma arte que seja produzida de outra forma, né? Só inteligência artificial que produz sem um corpo. Se você escreve, é um corpo que escreve. Se você toca, é um corpo que toca. Se você canta, é um corpo que canta. Né? As pessoas ignoram que voz é corpo, sai de um corpo, né? Mas as artes que vêm do corpo, né, são artes que são vistas como menores. Então, o importante é você criar algo para fora do seu corpo, que fique ali eternizado numa galeria de arte, que fique eternizado num disco, num show, num concerto. E aí, a dança, se ela não for registrada em nenhum lugar, ela está no meu corpo e fica apenas, né, no meu corpo. Apesar de outras pessoas terem registrado na memória, terem registrado por terem dançado também, parece que isso não é suficiente. Então, a gente precisa lembrar que a nossa ancestralidade, a minha ancestralidade preta, quando chegou aqui no Brasil, a única coisa que ela trouxe foi o corpo. E foi esse corpo que trouxe as memórias de dança, de música, de histórias, literalmente gravadas na pele, e que conseguiu recontar essas histórias aqui, reproduzir essas histórias, refazer essas histórias, né? Apesar de toda a opressão, apesar de toda a violência. E aí esses corpos pretos que conseguiram refazer essas histórias, recontar essas histórias, e reconstruir a partir de outros referenciais aqui, esses corpos pretos historicamente sempre foram perseguidos. Então, o samba era crime até 1930, a capoeira era crime até 1930, o hip hop, o rap, teve uma tentativa de criminalização também muito forte na década de 90, e agora é o funk que está passando por isso. Então, é como se cada geração tivesse, cada geração de pessoas pretas, né, tivesse aquela cultura que eu tenho que preservar, senão vai virar crime. Tem alguma coisa que vai virar crime, alguma coisa que eu e meu povo faça que vai virar crime se eu não me ligar e se eu não começar a agir. Então, a dança no funk, ela nunca teve essa valorização e esse reconhecimento que a música, por exemplo, já tem. Então, a gente tem o funk hoje como uma das principais músicas, se não a principal que representa o Brasil no exterior, né? Mas a dança, ela não acompanha. Então, por exemplo, um show de funk é um show de funk porque tem dançarinos. E esses dançarinos são também, ali compõem, junto com a música, junto com o DJ, junto com o MC, esses dançarinos, eles também são parte do show. É como se fosse uma cadeira com 3 pernas. É o dançarino, é o DJ e é o MC. Se você tira uma das pernas, essa cadeira vai ficar bamba. Mas, quando esses cantores, quando esses MCs têm oportunidade, por exemplo, de viajar para fora, a única pessoa que eles não vão levar é o dançarino. Então, assim, não, o meu show é eu e meu DJ. Uai, no Brasil, seu show não é você e seu DJ. Por que para ir para fora você vai sem os dançarinos? Uhum. Então, assim, somente grandes artistas já de renome internacional é que levam dançarinos. Quando você vê um artista não tão reconhecido, a primeira coisa que ele tira da equipe é o dançarino. Então, assim, a dança é tão importante
para as culturas, para as práticas culturais, expressões culturais pretas, né, africanas do continente ou da diáspora, mas quando a gente tem que falar dessa cultura, a dança é quase como se fosse um acessório. Você pode colocar, mas você também pode tirar a qualquer momento, que não vai fazer diferença. Isso não é verdade. Faz diferença. Faz muita diferença. Então, a dança sempre foi vista como esse acessório que você pode colocar e pode tirar a qualquer momento. O que não é verdade. A gente sabe que essas práticas culturais, essas expressões culturais, a dança, ela é fundamento. Ela é fundamento. Ela não é acessório. Então, hoje, por exemplo, nas escolas, não ter uma prática de dança como uma das práticas associadas de arte é muito complicado de você pensar, porque o corpo na escola é um corpo que joga, é um corpo que brinca, é um corpo que escreve, é um corpo que desenha, mas não é um corpo que dança. E aí, esse corpo que não dança é um corpo que não adquire uma consciência de si mesmo, por exemplo, para se comportar no transporte público. Porque o corpo do jogo não é o corpo que precisa se encaixar, o corpo que precisa desviar, o corpo que precisa encontrar uma forma de se sustentar numa mão só ou num pé só. Quem já pegou o CPTM aqui em São Paulo sabe, se você tirar o pé do chão, você vai ficar com o pé para cima até o final da sua viagem no horário de pico, sabe? Então, assim, a dança traz uma consciência corporal que talvez outras práticas não tragam com tanta ênfase assim, além de contar e recontar essas histórias. Então, não é de interesse de ninguém que tenham corpos pretos contando e recontando histórias. Isso é perigoso, isso sempre foi perigoso. Na história da colonização, ter um corpo preto contando e recontando histórias de poder, histórias de inteligência, histórias de abundância, histórias de riqueza, isso é perigoso, porque nos contam a história de que nós sempre fomos e sempre seremos escravos, sempre fomos e sempre seremos pobres. Isso não é a verdade. O nosso corpo conta essa história. Somos muito inventivos, somos muito criativos, somos abundantes, somos o povo que criou a matemática, a engenharia, a astronomia, que criou as pirâmides. Então, assim, nosso corpo, ele conta e reconta essas histórias com as nossas danças. A gente está sempre contando essas histórias com as nossas danças. Então, a gente contava isso com as danças mais tradicionais, as danças mais milenares e antigas, e a gente conta isso hoje no funk. Né? A batida do funk é o congo de ouro, que é a mesma do maculelê, que é a mesma dessa prática, dessa expressão da capoeira. E essa prática, ela é uma prática muito antiga. Então, assim, o funk hoje, ele Jô, remete a essas coisas também. essa era uma das minhas perguntas que eu queria te fazer até, né, para você, comentar um pouco sobre essa questão do ritmo, né, o Congo de Ouro, porque o funk ele é originalmente ele é dos Estados Unidos, né? E aí ele vem para o Brasil, enfim, e chega no Brasil e aqui ele tem esse elemento, acho que entre outros, mas aí tem esse elemento que é o chamado tamborzão, inclusive, que é o ritmo do Congo de Ouro. Então, pedi para você falar um pouco o que, que é isso e que traz esse, digamos, essa brasilidade que na verdade é o elemento afro-brasileiro, né? Não é brasileiro porque ele é afro também. Então, queria te ouvir um pouco o que que traz esse elemento, porque inclusive, Jo, eu ouvi já algumas vezes que tem algumas batidas de funk, que são várias, né, são diversas, então não dá para falar que é a batida do funk, são várias, mas eu já ouvi que, por exemplo, tem uma batida do funk que é a batida para Oxóssi, né, o som para tocar para Oxóssi, por exemplo, que é um tambor. Então se traz esse elemento, que eu imagino que sim, mas aí queria te ouvir, se faz essa referência realmente, né, aos orixás, se tem um pouco, traz esse elemento também de terreiro, quando o funk ele ganha esse elemento brasileiro, afro-brasileiro, né? Bom, primeiro que o tamborzão tem esse nome por um motivo, né? Por conta do tambor mesmo analógico, né? Esse tambor, primeiramente do Congo de Ouro, né? Mas como você falou, o funk tem vários ritmos e em vários estados, né? Então, se você for passando esses vídeos, né, do post que você apresentou, lá do Passinhos do Brasil, você vai ver que a sonoridade de cada vídeo é totalmente diferente uma da outra. Porque, né, como eu falei, cada estado produziu seu funk, cada funk produziu sua forma de dançar. Então,
o tamborzão, né, que deu origem aos primeiros funks aqui no Brasil, né, esse tamborzão, ele é o tamborzão do Congo de Ouro. E é um tamborzão que era analógico, foi digitalizado e virou o funk que a gente conhece hoje. Então, essa presença da cultura preta, da cultura de terreiro, ela está lá, ela é presente, né? Só que aí é muito importante a gente compreender. Da mesma forma que Mercedes Batista retira as danças do espaço ritual e cria uma estética e um repertório para a dança afro-brasileira, quando a gente retira esse tambor do terreiro, do Congo de Ouro, do maculelê, digitaliza e coloca uma outra coisa, ele já virou outra coisa. E essa é uma das principais características da diáspora, da afrodiáspora no mundo, né? É você pegar o arroz, pegar o feijão, e aí o arroz e o feijão é outra coisa, né? Você pegar o tambor do maculelê, pegar uma referência digital e ele vira outra coisa, né? Só que ele virou outra coisa e a gente manteve o nome, né? Que é esse funk, né? O funk norte-americano. E as pessoas falam, ah, o funk original. Não, não é que é o funk original, é que é o funk de lá, o funk que surgiu primeiro, né? Mas que é o funk de lá e esse é o funk daqui. A gente manteve o nome por uma questão de estar popularizado, todo mundo já usava esse nome, não faz sentido a gente mudar esse nome agora, né? Então, os europeus estão tentando aí forçar a barra com o funk com PH, O, NK, mas assim, isso é uma invenção deles, isso não é uma invenção nossa. Então, a gente precisa respeitar também o nosso próprio direito de usar o nome que a gente quiser, é autodenominação. Né? Então, o funk norte-americano era um funk feito por pessoas pretas e tem essa origem preta e o funk daqui também. Então, talvez a gente tenha até optado por manter esse nome em referência às nossas referências, né, que também são pretas. Mas, de fato, aqui no Brasil, a referência é o maculelê, a referência é o tambor de terreiro, a referência é a nossa clave brasileira, preta, africana, afrodiaspórica, que foi mesclada com esse digital, com essas muitas outras referências também pretas que a gente teve, que virou o que a gente conhece hoje como tamborzão. Muito bom. E aí, só um pequeno comentário sobre sua fala também, que enquanto você falava sobre a questão do corpo, né, eu me lembrei, e as relações de discriminação e racismo até, e eu me lembrei que os episódios de racismo, por exemplo, do qual o Vini Júnior, jogador, né, que ele foi exposto, ele começa porque o Vini Júnior, ele depois que ele faz o gol, ele começa a fazer o quê? A dançar. Então, E aí isso incomoda profundamente aquela gente, né, então me remeteu, quando você falou isso me remeteu a isso, né, porque o elemento do incômodo, do racismo nesse corpo que dança, é justamente nesse corpo que dança, né, porque não é um corpo que está trabalhando nesse sentido, né, está submetida ao mundo do trabalho, né, esse elemento colonial, capitalista, né, o fato de ter um corpo, por isso que tem muita gente que, não suporta o carnaval, não suporta de ver, as pessoas pretas, né, enfim, não estão trabalhando, elas estão se divertindo, elas estão dançando, elas o que estão, incomoda é o né, corpo livre, né? O que incomoda é o corpo livre. Ninguém se incomoda com as pessoas amontoadas na CPTM, no metrô, no ônibus, às 6 horas da manhã. As pessoas se incomodam com as pessoas dançando no carnaval. Elas estão em um outro tipo de amontoado, sabe? O carnaval é também uma multidão de gente, mas ninguém está ali em condições desumanas, indo receber um salário desumano de um chefe desumano, entendeu? São corpos livres, celebrando essa liberdade. Isso que incomoda. Então, quando a gente coloca a dança na escola, na universidade, enfim, nesses espaços que teoricamente vamos privilegiar o mental, o intelectual, o cérebro, como se dançar não fosse uma atividade intelectual, esses espaços que ignoram a dança como uma atividade intelectual são os espaços que mais precisam de um corpo presente e consciente. E esse corpo presente e consciente, a dança proporciona. Porque a dança exige um estado de plenitude e presença física e mental, né? Usando essa separação que já está tão comum aí, que poucas atividades oferecem. Então, por exemplo, a gente vai malhar, já coloca o fone e vai malhar, porque não consegue lidar com o silêncio, com as pessoas conversando, etc. Mas a dança, você precisa estar ouvindo a música que você está estabelecendo aquela conexão com a dança.
Entendeu? Porque assim, hoje disse que não, a dança não precisa da música, as danças pretas precisam de música. Dança e música, quando a gente fala de práticas e culturas pretas, africanas, afro-brasileiras, afrodiaspóricas, são coisas que não se desligam, não se desconectam. Dança e música, inclusive, você faz com o próprio corpo, sabe? Então, assim, por exemplo, o Gambu Dance, né, que é uma dança da África do Sul, você faz a música com a bota, você bate a bota no chão, você bate a mão na bota, você bate palma e você está fazendo a música que você mesma está dançando enquanto você faz a música. Então, é uma coisa que se retroalimenta, sabe? Da mesma forma, quando a gente vê as pessoas dançando passinho, faz um barulho, faz um som no chão. Né, que você sabe que está acompanhando o ritmo exatamente porque a batida do pé está indo na mesma batida da música. Então, o que incomoda é um corpo livre, e esse corpo que dança é um corpo livre. Uma pessoa que dança é uma pessoa que tem uma consciência de si, uma consciência do próprio corpo, e tendo essa consciência do próprio corpo, ela tem consciência de qualquer coisa. Se eu domino o meu corpo, eu domino qualquer coisa. E é esse o medo das pessoas. Ter pessoas tão conscientes de si que sejam capazes de dominar tudo à sua volta. Só que esse dominar, na perspectiva colonial, é sempre um dominar de exploração, de terra devastada, de exploração do petróleo, de todos os recursos físicos, naturais, humanos, sabe? E o dominar aqui é dominar a si mesmo. É dominar uma situação, é dominar seus pensamentos, seus sentimentos, seus vícios, né? É dominar suas emoções. O que é essa epidemia de ansiedade que a gente está vivendo, essa epidemia de depressão? Se não você não ser capaz de controlar o seu nível de frustração, o seu nível de medo, o seu nível de angústia. Às vezes, dançar faz você dominar essas situações de outra forma. Então, um corpo que se autodomina, um corpo que se autoconhece, é um corpo capaz de dominar qualquer situação. E é disso que essas pessoas têm medo. É disso que esse sistema tem medo, de corpos que se autodominam e são capazes de dominar e de se sobressair de tantas opressões, de tantas violências, de tantos problemas como a gente vive na sociedade brasileira. Um corpo que pode ser vítima a cada 23 minutos, como é o corpo de, especialmente, homens pretos nas favelas, nas periferias do Brasil, foram esses corpos que criaram o passinho. Né? Hoje a gente já tem muitas mulheres dançando, e ainda bem, e a ideia e o trabalho para que mais e mais mulheres dancem passinho, mas assim, o passinho, ele começou, ele de fato tem uma maioria de homens pretos, e isso mostra o quanto que eles estão desafiando a morte o tempo todo. Então, para eles, dançar descalço no asfalto, entortar o pé, assim, fazendo aquela ponta do balé sem a sapatilha, aquilo ali é o de menos. Eu corro risco de vida só de sair da minha casa. Às vezes eu não preciso nem sair da minha casa para correr risco de vida. Então, eu colocar o meu corpo, levar o meu corpo ao limite, levar meu corpo ao extremo, isso não é nada. Faz eu me sentir vivo. Porque se eu sair, se eu olhar errado para alguém na rua, eu corro risco de vida. Então, assim, eu estou negociando com a morte o tempo todo. Então, dançar faz eu me sentir vivo. Então, eu vou dançar. E eu vou criar coisas cada vez mais complexas, mais difíceis e mais criativas. Então, é uma forma do nosso corpo contar essa história. Sabe? Aquela frase da Conceição Evaristo. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E a gente combinou não só de não morrer, a gente combinou de dançar e de dançar na nossa máxima potência para que a nossa história continue sendo contada aqui. Aquelas pessoas dançaram um passinho foda, aquelas pessoas dançaram muito, aquelas pessoas faziam coisas impossíveis para um corpo que não fosse treinado. Então, um corpo treinado é um corpo que se autodomina, e é disso que eles têm medo. Maravilhoso, Jô. Eu queria muito ouvir do teu projeto, mas antes eu só vou ler alguns comentários aqui que eu fui separando enquanto você falava aqui, que o pessoal que está conversando conosco aqui também, né, participando. Ah, quem fala aqui, olha só, Marina Marque diz, né, para a gente fazer sucesso o Dream Team do Passinho, era muito legal o grupo. Também aqui a professora Carla Souza diz, sou da época dos bailes charme aqui do Rio, era muito, muito bom. João Silva também comentando, falando, lembro quando chegou o passinho do Romano na minha quebrada, muito massa. Uma curiosidade do passinho do Romano é que não tem nada a ver com Roma, tá, gente? É por conta do Jardim Romano, que é um bairro daqui da Zona Leste de São Paulo.
Porque funk é território, né, Jô? A Renata Prado falou já isso aqui pra gente no programa. O funk, e aí, esse post, né, que você foi explicando, inclusive, ele demonstra muito isso, né? Então, tem os vários lugares de São Paulo, tem o Rio, aí tem Belo Horizonte, aí tem Recife, que é o brega funk do Nordeste, né? Então, você vai vendo como cada território, cada lugar, ele vai colocando a sua assinatura, né? Vai dando ali o seu caldo, né? O seu elemento ali também. Então, tem esse elemento que é do funk, né? Que ele é território. Então, Sim. tem o seu. Muito bom. E aqui também, olha só, Gustavo Bianchi diz: Jô Gomes é referência na pesquisa de danças negras e principalmente o funk, uma potência como pessoa e uma mestra maravilhosa. Zane Barbieri também aqui falando, a burguesia fica com raiva porque se sente arrastada por esse corpo resistência em movimento. É o corpo dizendo basta. O Thiago Del também aqui falando, né? Em artes, diz ele, existe este debate. A existência do nome artes plásticas foi por necessidade de validação do trabalho no campo. Aqui, a professora Carla Souza, ela trouxe um ponto que acho que é válido até, né, para colocar aqui para reflexão, que ela diz o seguinte: mas, Jô, por exemplo, danças como a flamenca, o balé clássico, o tango são reconhecidos e visibilizados. Claro, porque a gente também está falando de uma arte que é, né, Jô, que é uma arte negra, que é afrodiaspórica, enfim, como a Jô vem explicando aqui, mas mesmo dentro desses movimentos, o flamenco, por exemplo, o tango, também tem uma coisa que a dança, ela tá ali num lugar, tá? E acho que essa eh, metáfora que você trouxe da cadeira, ela é assim, ela é super pedagógica, né? Dessa coisa do que sem a dança ela fica ali bamba. E, claro, são reconhecidos também porque a gente está falando de artes que são europeias, né? O tango não, o tango é argentino, mas aí tem um outro elemento, que tem uma coisa, embora não tenha sido criado por pessoas brancas, ele é muito reconhecido porque está lá na Argentina e tem toda uma discussão sobre essa Argentina branca, né? Que não tem gente preta na Argentina, tem tudo isso lá. Mas ainda a dança, né, Jô, ela ainda tem esse caráter, mesmo dentro desses contextos, tá? Mas, de fato, o reconhecimento se vem porque a gente está falando de artes que não são, não sofrem, não são atravessadas pelo racismo, né, Jô? Que tem esse Sim. ponto. Sim. E assim, se você for ver, são danças que é o que a gente chama de dança cênica, né? É uma dança que ela é pensada para apresentação, ela é pensada para o palco, ela é pensada para a plateia. E as danças pretas são danças pensadas para o baile, para festa, para confraternização, para convivência, né? E aí elas podem sim e já estão ocupando esse espaço cênico também. Mas ela, antes de ser cênica, ela é uma dança de convivência, ela é uma dança de festa, ela é uma dança de confraternização. Então, o balé, ele já foi criado para o palco. Ele foi desenvolvido para o palco. Ele foi desenvolvido para entreter a família real. Então, assim, o funk ele não foi criado para entreter, ele foi criado de forma orgânica para que as pessoas pretas, faveladas, periféricas, tivessem uma cultura, uma música, uma dança que elas pudessem curtir, tirar um lazer mesmo no final de semana, que elas sobem o morro e aí vai ter que descer o morro para curtir, para celebrar, para dançar. Não, vamos criar alguma coisa por aqui mesmo, sabe? O samba também foi assim, enfim, todas as práticas periféricas foram criadas nessa perspectiva. Foi algo orgânico, não foi criado, desenvolvido assim, hoje eu vou criar uma coisa aqui. Não, foi algo que foi sendo criado, foi algo que foi sendo desenvolvido. Não foi uma pessoa, foram várias pessoas num período histórico que desenvolveram, que criaram esta dança, esta cultura, esta música. Então, quando a gente fala dessas danças que foram dadas como exemplo, são danças que hoje, especialmente o balé, né? O balé ele foi criado para o palco. Você não vira de costas porque você vai dar as costas para uma família real. Então, assim, a forma, o contexto de criação de uma dança, de uma cultura, contexto de surgimento, né? Não de criação, mas de surgimento e desenvolvimento de algo, ele vai te dizer
como e por que aquilo é feito da forma como é feita. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, vocês podem ver, eu tô com 1 milhão de blusas de frio, porque tá muito frio aqui. Então, a moda, a forma de uma pessoa que dança funk daqui de São Paulo se vestir, não é a forma que uma pessoa que dança funk no Rio de Janeiro vai se vestir. Então, por exemplo, os passinhos do Rio de Janeiro a gente dança descalço. Os passinhos de São Paulo, você não precisa dançar descalço. A maioria, inclusive, não dança descalço. Então, por quê? Eu não vou ficar descalço no frio de 10 graus. Não faz sentido. Então, da mesma forma, o balé, ela tem uma roupa, é praticamente um ser transcendental, né? É uma perna alinhadíssima, alongadíssima, é uma coluna alinhadíssima, alongadíssima, e aí o balé é a única dança que você olha a pessoa parada e você sabe que dança que ela faz. Porque o corpo da pessoa é completamente alterado pela dança que ela faz. Porque é um corpo que ele foi moldado para estar sempre numa postura elegante, bela e etc. E todos esses adjetivos que as coisas brancas recebem, que as coisas pretas não recebem. Então, por exemplo, o grande debate até alguns anos atrás era: funk é cultura ou não? Hoje o debate já é: vamos criminalizar o funk. Não podemos criminalizar uma cultura. Opa, então que bom, já estamos falando que é uma cultura, pelo menos, né? Então, assim, o debate sobre o funk passa sobre ele ser uma cultura ou não. Agora, o debate sobre o balé é sempre: ai, que lindo, que elegante, que moderno. Nossa, mas será que nós estamos sendo muito impositivos sobre o corpo das pessoas que praticam o balé? Será que não podemos flexibilizar? E não, tipo assim, nunca, o balé nunca entrou no mérito de é cultura ou não é? É dança ou não é? É área do conhecimento ou não é? Sabe, tem gente que defende, inclusive, que o balé é a melhor forma de tonificar o corpo, que o balé é uma fisioterapia, que o balé é a mãe de todas as danças. O balé não é a mãe de todas as danças. Mas por ser algo branco, europeu, as pessoas colocam nesse lugar de protagonismo, de pedestal, como se fosse melhor do que as outras. E não é. É uma dança, tem seu mérito, tem seu valor, mas o balé e, por exemplo, as danças de balé da Guiné, por exemplo, ninguém precisa do balé clássico europeu para fazer dança de balé da Guiné. Ninguém precisa do balé clássico europeu para sambar. Ninguém precisa do balé clássico europeu para fazer capoeira. Então não é a mãe de todas as danças. Já caiu por aí esse argumento. Entendeu? Então, assim, todas as danças que foram criadas no período de colonização, ela tinha sempre como seu oposto o balé. E aí, sempre era comparado com o balé para dizer se ela era pelo menos parecida ou inferior. E a resposta que era sempre inferior. Tudo era inferior, porque o balé é a mãe de todas as danças. Então, assim, as danças cênicas são criadas para o palco. As danças sociais, as danças de confraternização, as danças de convivência são criadas para a rua, pela rua, com a rua. E aí são danças diferentes. E como danças diferentes devem ser vistas e respeitadas de formas diferentes. Então, me incomoda muito o discurso do somos todos iguais. Não somos todos iguais. Somos todos diferentes e precisamos ser respeitados nas nossas diferenças. Quem gosta do balé, quem acredita que o balé é uma prática corporal e artística válida e maravilhosa, vai lá e pratique, boa sorte. Agora, não vem desmerecer quem não faz balé ou quem faz alguma outra dança. Porque, assim, a gente está criando coisas aí em condições que vocês não acreditariam, sabe, assim. A galera tá treinando embaixo de tiro, embaixo de chuva, sabe? A galera tá treinando num quadrado de grama, a galera tá treinando no skate park, a galera tá treinando no asfalto. Então, assim, não vamos romantizar. Não é para ser romantizado. Todo mundo deveria ter uma sala com espelho, com piso adequado, com ar-condicionado, com banheiro, com água. Todo mundo deveria ter direito a isso. Porque, assim, já existem políticas públicas para diversas formas de arte. Agora, uma política pública para dança, a gente está em 2025. A gente está lutando por uma lei da dança em 2025 no Brasil. A gente está lutando para não tirarem o teatro e a dança da prova nacional de professores, para a prova de dentro das escolas. A gente está lutando para ter dança nas escolas em 2025.
Então, assim, a dança, ela sempre foi uma arte inferiorizada. Você dança, mas você trabalha também? Eu trabalho com dança. Como que é isso de trabalhar com dança? Ninguém vê a dança como algo profissional, profissionalizado, profissionalizante. Não vê a dança como um trabalho intelectual. Então, a gente está, hoje, nós como dançarinos, a gente está precisando reivindicar a dança nesse lugar de esta é uma prática e uma área do conhecimento como qualquer outra. Respeite como qualquer outra. Não, a gente é inferiorizado, a gente é subjugado. Então, as danças europeias, as danças cênicas, elas têm mais valor e têm mais respeito do que as danças pretas. E aí, mesmo o tango, né, como você já mencionou, sendo uma dança também preta, mas que foi absurdamente embranquecida ao longo da história, ela já não conta mais essa história preta. Ela já teve, não é que ela não conta, né? Como eu falei antes, né? O corpo sempre vai contar essa história. Mas hoje não se conta essa história sobre essa dança. Então nós que temos que contar. E aí quando a gente contar, lógico que não. Nossa, você está inventando. De onde você tirou isso? Fake news. A gente está contando porque o nosso corpo conta essa história. E sempre vai ter Uhum. alguém para contar essa história, né? Mas é isso. A dança, ela precisa ser vista como esse lugar do conhecimento e precisa ser respeitada. Todas as danças precisam ser respeitadas. Muito bom. Aí dá para ir, nossa, dá para te perguntar de várias coisas a partir da sua fala, Jo. Por exemplo, tem um ponto que você trouxe sobre a questão do balé e essa relação da elegância e vulgaridade, né? E aí eu vou entrar para te perguntar um pouco da sua observação enquanto uma profissional da área e como que você vê essa coisa que já está cravada no funk, que é a objetificação do corpo da mulher, é a mulher que dança funk, é aquela mulher que ela é vulgar, né, que ela tá ali porque ela tá fazendo gestos sexualizados. Então, eu queria te ouvir um pouco como é que você observa isso, e não sei se aí entra um pouco porque eu estou aqui para te perguntar do teu projeto, né, o Passinhos do Brasil, é que a conversa ela é tão ampla que a gente dá para ir para vários lugares. Mas eu queria muito te ouvir esse elemento, porque ele é um elemento que está posto, está colocado, é o grande argumento, inclusive, dessa gente que quer criminalizar o funk, que diz, por exemplo, que é um ritmo, enfim, é uma dança, e aí tem a questão da música, né, das letras, que sexualizam meninas, que não é um tipo de ritmo para crianças e adolescentes, e aí muito vem atravessado justamente pela questão da forma como a manifestação, né, a dança funk, e essa coisa também que, né, que está muito cravado aí, que objetifica a mulher, e aí essa relação, como você vem elaborando, falando aqui dessa relação de determinadas danças, né? E porque é isso, o balé ele é elegante, né? Ele tem aquela coisa daquela mulher e tô falando da mulher aqui fazendo esse recorte mesmo, né? Enfim. E aí quando você vai para o funk é aquela coisa vulgarizada, né? E aí claro que a gente está entrando num elemento que é racista também. Então queria te ouvir um pouco como é que você observa essas questões, que na minha observação aqui muito de senso comum é discriminação mesmo, é racismo, é gente que ignorante e que inclusive crava isso, né, como o funk, como sendo essa única coisa e não consegue se debruçar melhor justamente pela ignorância, né, pela falta de conhecimento. Por isso que eu sempre começo falando sobre as 9 formas de dançar funk, né? Porque quando você chega em qualquer lugar e fala, vamos fazer uma aula de funk? Ah, não, porque eu não gosto de rebolar. Né? Primeiro que, assim, as movimentações de quadril são movimentações milenares. E elas existem em absolutamente todas as culturas do mundo. Então, quando a gente vai pensar no parto, uma pessoa que tem uma mobilidade de quadril, e aí eu estou falando assim, fisiologicamente, uma pessoa que rebola, uma pessoa que tem uma boa mobilidade de quadril, é uma pessoa que vai ter um parto mais facilitado. É uma pessoa que vai ter menos cólica. É uma pessoa que vai ter um período menstrual bem mais simples. Então, assim, é uma série de fatores fisiológicos e anatômicos, falando sobre o quadril, que essas danças que movimentam o quadril facilitam. Então, daí, essa dança já deveria ser estimulada. Mas não. Existe um pudor tão enorme sobre o quadril que você não pode mexer esse quadril, você não pode rebolar, você não pode andar rebolando. E aí aqui um parêntese, quando eu era criança,
eu tirava, sempre tirei, assim, boas notas e tal, e quando eu era criança eu estava na terceira série, e aí eu lembro de uma amiguinha minha falar assim, ah, você tá andando rebolando só porque você tirou 10. E aí eu fiz um esforço tão gigante para não mexer o meu quadril quando eu andava, para poder as pessoas não falarem sobre mim. Então, assim, as pessoas estão vigilantes em cima do quadril até mesmo das crianças, sabe? Sendo que é um movimento anatômico, sabe? Você precisa mover o quadril para andar. E aí, assim, se você se nega isso, e com tanta força e com tanta veemência, porque esse quadril não pode mexer, esse quadril não pode mexer. Gente, a gente está barrando um movimento do corpo que preza pelo nosso equilíbrio, sabe? Então, assim, as pessoas associam o movimento do quadril à vulgaridade, à feminilidade. Então, por exemplo, homens que andam rebolando, ai, ele é gay, ele é homossexual, e aí tem todo esse pudor, ele já tem toda essa homofobia já atrelada também. Então, assim, é uma. Um, um, a grande questão, o grande preconceito e a discriminação contra as movimentações de quadril passa por tantos aspectos, por tantos vieses, que quando falam das movimentações de quadril do funk, na verdade é algo que já começa muito, muito tempo atrás, sabe? Então, por isso que eu sempre falo, as movimentações de quadril são movimentações que sempre existiram na história da humanidade. A primeira pessoa que teve quadril já rebolava, a primeira pessoa que descobriu o rebolado na história da humanidade, ela falou, gente, isso aqui facilita muito a minha vida. Porque é isso, assim, você precisa ter mobilidade nas articulações para você conseguir viver bem. Então, assim, um corpo funcional é um corpo que rebola. Porque o corpo que rebola tem uma mobilidade de uma articulação que é extremamente importante para tudo. A gente precisa do quadril com uma mobilidade para andar direito, para ficar parado, para ficar sentado, para ficar deitado. Se você deita torto, se você dorme com o quadril de alguma forma numa posição não tão confortável, você vai sofrer por semanas, sabe? Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque as pessoas que falam tanto das movimentações de quadril do funk ignoram que essa é só uma movimentação. Ah, mas é porque lembra o sexo. Quem tá falando de sexo é você. Eu não vou mover meu quadril só na hora de fazer sexo. Eu vou mover meu quadril para 1 milhão de coisas. Quem acha que o quadril só se mexe pro sexo é essa pessoa que tá hipersexualizando o movimento. Não existe nada no nosso corpo que funcione apenas para o sexo. Até mesmo nossos órgãos genitais têm outras funções para além do sexo. Então, quem coloca a vulgaridade nas movimentações de quadril, essa é a pessoa que está hipersexualizando tudo. É essa pessoa que está levando isso só para esse lado. Então, as movimentações de quadril existem em todas as danças pretas. O quadril, ele é como se fosse um vetor do movimento das danças. Então, você pode ver no próprio hip hop, é a partir do quadril que o movimento expande para o resto do corpo. É a partir do quadril, no passinho, que o movimento expande para o resto do corpo. Então, as pessoas ficam olhando para o pé. Mas observe o quadril de quem dança passinho. Se você não mover o quadril, o pé ele vai se mover de outra forma. É outro movimento. Então, assim, quando falar, porque a ginga é a manha, né? A gente chama de manha essa personalidade, essa característica individual de cada dançarino, né? Aquele borogodó, aquele tompeiro, aquele ziriguidum. A manha de cada pessoa está no quadril. É a forma como ela move o quadril que vai estabelecer como que o movimento dela vai sair. Então, quem tem esse quadril travado vai dançar de outro jeito. Ou não vai nem conseguir fazer os movimentos de tão pesado que eles vão ficar. Então, o quadril ele é o vetor do movimento para o restante do corpo. E esse quadril, no passinho é uma coisa, no hip hop é outra coisa, nas outras movimentações é outra coisa, mas no funk, e aí no funk rebolado, no funk jogação, no funk movimentações de quadril, o quadril ele não é só o vetor de movimento, ele é o protagonista. Ele é o protagonista. E aí, quando você tem essa parte que é tão cheia de tabus e de pudores, que a gente não sabe nem como começaram, quando esse órgão, quando essa parte do corpo está em evidência, aí pronto, aí assim, as pessoas cheias dessas vergonhas, desses pudores e desses, enfim, desse pedantismo sobre o corpo, aí que essas pessoas mais caem matando, sabe? E mais usam esses pudores para justificar misoginia, homofobia, para justificar todos os seus preconceitos e discriminações. Então,
esse argumento da objetificação da mulher, a partir do momento que mais e mais mulheres começaram a entrar para cantar funk, ele foi derrubado mesmo. Porque assim, porque a mulher é objeto, a mulher é objeto. A mulher agora está cantando sobre como que ela quer se satisfazer, do que ela gosta, se ela gosta de rebolar. Olha, eu gosto de rebolar e me deixa em paz. Sabe? Então, assim, ela não é mais objeto, ela é sujeito de uma ação. E aí, isso que eles também não suportam. Como assim você não é mais objeto, você é sujeito? Não, você está falando de si mesmo, não. Então, assim, se a história é nossa, deixa que a gente conta. E quando a gente começa a contar a nossa história, que foi o que eu falei lá no começo, né? Quando a gente começa a contar a nossa própria história com o nosso corpo, pelo nosso corpo, a partir do nosso corpo, isso é abominável, né? Então, quando a gente está contando a nossa história a partir do quadril, então, isso é ainda mais abominável. Então, o funk, ele tem essa característica de perturbar a ordem das coisas, sabe? Assim, você quer que eu só cante sobre coisas ruins. Não, eu vou cantar sobre sexo, eu vou cantar sobre marca, eu vou cantar sobre humor, vou cantar sobre Aguinha Pocotó. Não, você não pode cantar sobre Aguinha Pocotó. Então tá bom, eu vou cantar sobre os problemas da periferia, sobre a polícia invadindo, sobre o tráfico aqui no meu... Não, você não pode cantar sobre isso também. Então tá bom, então eu vou fazer uma música que fale sobre como é bom rebolar. Não, você não pode falar que é bom rebolar. Não, então tá bom. Então eu vou fazer uma música sobre dançar o passinho, e aí eu danço descalço. Não, não pode também. Então, assim, o problema nunca foi a letra, o problema nunca foi a dança, o problema é quem faz. O problema é quem faz. Então, quando falam, porque o funk faz apologia à violência. Quando o Chico Buarque canta Taca Pedra na Geni, todo mundo entende que é uma poesia. Agora, quando o funk fala um tapinha não dói, aí é violência contra a mulher. Então, assim, quem que tá autorizado a fazer poesia? Quem que tem licença poética no Brasil? É o branco de olho verde do Leblon. O preto favelado, a poesia que você vai fazer é ficar calado. Então, quem está autorizado a fazer arte no Brasil? As pessoas pretas que não estão. Jô, tem uma outra questão nisso tudo também, que, assim, quando a gente está vivendo numa sociedade, né, que é da cultura do estupro, que é pedófila, e que a gente tem todas essas questões das violências que estão colocadas, a maneira como se olha para as pessoas que dançam funk, para as mulheres que dançam funk, se remete muito mais a esse contexto do que exatamente a essas pessoas que estão dançando. Me parece, sabe? Quando as pessoas tentam, né, cravar no funk ou de quem está dançando com os quadris, quem rebola, né, que é a coisa do dançar funk, e já remete a essa questão, diz muito mais sobre a vida que a gente tem, ou seja, a nossa sociedade, do que sobre o funk em si, porque não é sobre o funk, é sobre a sociedade. Eu sempre, quando me trazem esse argumento, eu sempre pergunto: as crianças, elas são violentadas sexualmente quando elas estão aonde? Me fale em que baile funk a gente tem notícia que houve estupro coletivo, que houve algum funkeiro que abusou de uma garota. Não que não tenha, que a gente está falando de algo que está permeando a sociedade, certo? Portanto, o funk, ele vai reproduzir o que está na sociedade, ele não está fora da sociedade, né? Exatamente. Mas a minha pergunta é essa: aonde que a gente tem notícia de crianças e adolescentes e de mulheres que estão sendo violentadas sexualmente? É dentro de baile funk? Ou Não é. muitas vezes é dentro de igreja evangélica? Ou é dentro de casa, que é onde está a maioria dos casos em que crianças são estupradas, que mulheres são violentadas? Então, quer dizer, você percebe como, de novo, o que se tem é o preconceito sobre o movimento cultural e, no caso da dança em si, né? Não Exato. é, né? Não é a questão toda, é a questão da sociedade, é o contexto em que a gente está inserido. Então, essas pessoas que cravam isso e que olham e falam assim: você está vendo como é vulgar, porque é isso e aquilo, diz muito mais sobre quem está criticando do que sobre o ato em si, sabe? E Exatamente. aí você, por exemplo, que vem está vindo de uma escola, né?
que você falou que estava vindo de uma escola, eu acho que esse diálogo você tem com as crianças e adolescentes também, né? Porque eles estão atravessados por isso, que é uma molecada, eu sempre falo molecada aqui de maneira carinhosa, mas que está ali, evidentemente, prestigiando, ouvindo funk. E como é que é isso, assim, né? Como é que você coloca essas questões todas que estão colocadas para essas crianças, assim, enfim, certamente devem ouvir, de repente, de pais ou de professores, enfim, gente que tenta cravar e falar: você não pode dançar, você não pode cantar, você não pode ouvir. É engraçado porque eu estava hoje na finalização de um projeto chamado Vem que a Rua é Nossa. E aí esse projeto é da professora Nayane e ela trabalhava com funk, rap e slam. Então ela estava trabalhando com culturas periféricas, né? E aí ela falou que antes de eu começar a fazer parte do projeto, teve alguns encontros antes, e aí ela falou que tinha uma criança que quando ela falou de funk, ele ficava se benzendo, assim, sabe? Que nem o Chaves. E aí ela falou, gente, como que eu vou falar de funk com essa criança, né? E aí ela foi mais no rap, foi mais no slam. E aí, quando eu fui dar minha primeira aula foi slide. Vamos conhecer aqui a história do funk, vamos conhecer as tentativas de criminalização, vamos ver sobre a prisão do Renan da Penha. Ainda não tinha acontecido a prisão do Pose, então o exemplo que eu trazia era esse. Quando não se consegue criminalizar uma cultura, se criminaliza seus praticantes. E aí essa é uma forma de você criminalizar a cultura indiretamente também. E eu falei, não com essas palavras, mas eu falei sobre isso com as crianças. E elas entenderam. E assim, gente, são crianças de 9, 10 anos, sabe? E eu falava, olha, é periferia. O que é periferia? Quando a gente não está no centro. Então, assim, por exemplo, a gente aqui, vocês acham que a gente é centro ou periferia? Então, as pessoas acham que a criança, e aí a gente volta àquela história do balé, né? É a mãe de todas as danças, a mais superior de todas, e o resto. E aí a gente acha que o adulto é o auge da humanidade, é a pessoa mais incrível do mundo, e as crianças e adolescentes são o resto. Como se eles não tivessem uma capacidade cognitiva e intelectual de entender o mundo que eles vivem. As crianças e os adolescentes estão vivendo nesse mundo com a gente. Então, não faz sentido a gente não trazer eles para o debate. Então, os debates que eu estou tendo aqui com vocês, eu tive com eles, só que com outras palavras. Eu vou adaptar o vocabulário, eu vou adaptar os conceitos que eu vou trazer, mas eu vou falar sobre isso com as crianças. E as crianças entenderam que o grande problema do funk é o racismo, que o grande problema do funk é a discriminação. E essa criança que estava se benzendo, ela foi até o final, e ela dançou com a gente, e ela aprendeu todos os passinhos, e ela estava curtindo e se divertindo. Então, assim, a grande questão é que a gente esquece que as crianças, elas estão, a maior parte do tempo, imitando o que acontece na sociedade ao redor delas, na comunidade ao redor delas. Então, a escola é um espaço muito importante de socialização para as crianças. Só que o que acontece? As crianças ouvem funk em casa, elas dançam funk em casa, e quando elas entram na porta da escola, aqui não tem funk, funk não existe, funk é proibido, funk é feio. E aí a criança fica assim, meu Deus, e agora? Eu posso gostar de funk ou não posso? Esse era o meu caso. Eu amava funk, eu amava axé, eu amava as culturas que eram pretas e marginalizadas na década de 90. Só que quando chegava na escola, não, eu só ouço MPB, professor. Eu falava isso. E eu chegava na minha casa, eu ouvia o meu funk, eu ouvia o meu axé, eu dançava. Então, assim, você cria na criança uma necessidade de sentir vergonha de ser quem se é. Você cria na criança uma necessidade de se esconder, esconder a sua própria cultura, esconder as suas raízes, esconder as coisas das quais ela gosta. Então, assim, às vezes isso acontece na escola, mas às vezes isso acontece na família. Às vezes é o inverso, né? Na escola a criança tem contato com funk e chega em casa e fala: não, eu vou lá na escola e vou reclamar disso que não vai mais ter. Entendeu? Eu fico muito feliz dessa escola, a José Amadei, em Interlagos, aqui em São Paulo, dela ter aberto esse espaço para o funk e para o slam e para o rap, porque não é qualquer escola que faz isso. Tem muitas escolas que são contra a entrada do funk nas escolas. Então, quando a gente tem um espaço escolar que acolhe isso, as crianças, elas sempre são muito abertas para qualquer novidade. Então, você disser, gente, vocês conhecem não sei o quê? Não. Querem conhecer? Quero, vamos. É tudo a forma como você apresenta.
Então, eu trouxe todos aqueles slides, aqueles conceitos, e falei da criminalização, falei do samba, falei da capoeira, mostrei que o funk dos Estados Unidos é diferente do nosso funk, que o nosso funk tem a mesma clave da capoeira, e aí as crianças foram assim, nossa, e aí quando eu fui começando a mostrar os vídeos, as crianças, nossa, eu quero dançar isso, então vamos. Aí agora, cada aula a gente aprendeu um passinho. Chegamos agora no final, dançamos vários passinhos na mesma música. Tudo é uma questão de você mostrar para a criança, isso aqui é seu também. Isso aqui faz parte do Brasil também. Isso aqui faz parte da história dos seus pais também. Isso aqui faz parte da sua escola também. A escola é um espaço para a criança ter contato com conhecimento. E quando a gente ignora que dança é conhecimento, música é conhecimento, funk é conhecimento, a gente está priorizando um conhecimento meramente acadêmico, um conhecimento, a maior parte das vezes, branco, eurocêntrico, colonizador. Um conhecimento que não fala do 2 de julho, da importância da Bahia no processo de independência do Brasil. A gente só fala do Dom Pedro, independência ou morte, e a gente não vai falar de Maria Filipe, a gente não vai falar da Bahia do 2 de julho. Então, assim, que conhecimento é esse que a gente está falando na escola? Que ignora completamente o cotidiano e a produção de conhecimento das próprias crianças. Elas estão produzindo conhecimento o tempo todo também. Então, a gente precisa levar esses conhecimentos para a escola, acolher esses conhecimentos na escola e mostrar que o funk não é só o funk da Anitta. O funk não é só o funk putaria. Existem muitas, muitas e muitas formas de fazer funk. A MC Carol, que todo mundo conhece pelo Minha Avó Tá Maluca, Meu Namorado é Motário e Lava Minhas Calcinhas, a MC Carol fez uma música 3 dias depois do assassinato de Marielle Franco. MC Carol e Heavy Baile. O rap não fez música sobre Marielle Franco. A MPB não fez música sobre Marielle Franco. MC Carol fez. A mesma MC Carol tem uma música que fala Não foi Cabral. Ela fala, é como se ela estivesse falando para um professor, né? Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. E aí ela vem contando desde do descobrimento do Brasil, o quanto que esse descobrimento é uma farsa. O quanto que os indígenas foram exterminados, assassinados no Brasil, o quanto que as pessoas pretas sofreram o processo de escravização. MC Carol. Ninguém fala dessa música. Então, assim, a quem interessa falar que MC Carol faz uma música de má qualidade quando ela tem músicas como 100% feminista? Ela tem várias músicas com conteúdo sociológico, de crítica incrível, impressionante, que dá para trabalhar nas escolas. Então, a grande questão de levar o funk para as escolas é, primeiro, equipe pedagógica. Segundo, é compreender quando os pais, quando as crianças chegam falando que não gosta de funk, que não quer ouvir funk, da onde que vem isso? E terceiro, mostrar o quanto que o funk é parte da cultura brasileira. Mesmo que não pareça, mesmo que as pessoas não percebam. Então, por exemplo, teve uma escola que eu fui uma vez, e aí tinha uma criança assim com o braço cruzado, olhando para mim. Eu falei assim, mas você não quer dançar com a gente e tal? Não, porque eu odeio funk. Aí eu falei assim, ué, mas por que você odeia funk? Não, eu não gosto, eu prefiro capoeira. Aí eu, te peguei. Porque a clave do funk é a mesma do maculelê. E aí quando eu mostrei o áudio, né, do Congo de Ouro, que é o toque do funk, sabe assim, quando a criança ficou paralisada assim, ó. Ela foi dançar funk? Não foi. Mas já deu para ver que ligou uma chavinha ali na cabeça dela, tipo, como assim? Como assim? Aí eu falei para ela, se você gosta de capoeira, você gosta de funk. Porque você tá ouvindo a mesma música, você só não percebeu. E ela ficou assim. Porque é isso, você precisa mostrar a relação que uma coisa tem com a outra. Porque nada vem do nada. Nada vem do nada. A gente não está na situação atual, socioeconômica, histórica, cultural do Brasil, do nada. Teve um processo. E aí o processo do funk passa pela capoeira, passa pelo maculelê, passa pelo Congo de Ouro. Então o nosso funk, ele tem essas influências também. Como é que você pode gostar de um e não gostar do outro? Não faz sentido. Então você tem que mostrar essas relações lógicas para a criança entender. Caraca, realmente não faz sentido. Quero dançar. Não foi o que aconteceu no dia, mas eu sei que deve ter ligado uma chavinha na cabeça daquela Com criança certeza. para pesquisar, para procurar saber, né? Tipo assim, como assim, professora, você nunca me falou disso, sabe? Então, que a gente possa levar esses conhecimentos para as crianças também poderem decidir sozinhas e não só reproduzindo aquilo que os pais falam, sabe? Sim. E, Jô, por último, então, queria te ouvir sobre o seu projeto, o Passinhos do Brasil, né, que você fundou. O que exatamente é o Passinhos do Brasil? Conta aqui pra gente.
Então, Passinhos do Brasil começou como uma oficina, né? Se chamava Funk e Passinho, Cultura de Resistência Preta. E aí, nessa oficina, eu trazia esse contexto, né, dos slides, com a história do funk, com as tentativas diretas e indiretas de criminalização, e os diferentes passinhos pelo Brasil. Então, era uma oficina teórico-prática. Eu não gosto dessa divisão, para mim ela não existe, mas as pessoas entendem melhor assim, então eu quero falar o idioma que as pessoas falam na rua. Então, é uma oficina teórica e prática, né, que tem esse momento dos slides e dos vídeos, e tem esse momento do vamos colocar no corpo para vocês verem como isso não é fácil e tem um processo intelectual absurdo envolvido, né? E aí essa oficina eu fui fazendo, e aí quando chegou no ano passado, estava na iminência da aprovação do Dia Nacional do Funk, né? Dia 12 de julho. E aí eu falei, mano, vamos precisar fazer um evento para mobilizar mesmo, para mostrar para as pessoas as danças da cultura funk, porque assim, o funk como música, ele já chegou no exterior, ele já é a cara do Brasil e etc. Mas o funk como dança continua nesse lugar da marginalização, da vulgarização, do hobby, da precarização da remuneração, né? Então, enquanto a gente tem artistas ganhando 500 mil, tem dançarino ganhando 500 reais por show, dançarino ganhando 100 reais por show. Enfim, fecha o parêntese. E aí eu falei, bom, vamos fazer então um evento, que é esse desse quadro aqui que vocês estão vendo, que reuniu, assim, representantes de todos os passinhos, teve batalha show, teve cineclube, teve debate sobre as mulheres no passinho, teve uma oficina só para mulheres, teve uma oficina só para crianças dos céus, né, de espaços culturais de contraturno escolar, teve uma oficina só para professores, como levar o passinho para dentro da escola. Então, foi uma programação assim que durou o mês inteiro de julho, né, de 2024. Então, foi incrível, foi no Sesc Consolação. E aí, essa foi a primeira edição como festival. E aí, depois disso, eu continuei fazendo eventos, né, mas não nessa estrutura do festival, mas as oficinas, ou só as batalhas, ou só o debate, ou só a oficina para educadores, ou só a oficina nas escolas. Então, ele é por isso que eu chamo ele de um festival e uma plataforma de estudos, porque essa estrutura do festival eu posso dividi-la em diversas atividades diferentes e levar em diversos espaços diferentes. Então, por exemplo, eu estou conversando aqui com você, amanhã não, sexta-feira vai ter um debate sobre a criminalização do funk, que eu também vou lá conversar sobre essa perspectiva. Então, hoje eu estava numa escola que eu dei a oficina de dança e levei esse conteúdo para as crianças. Então, no Sesc Taubaté, eu já levei o formato da batalha show para as pessoas entenderem como que funciona uma batalha de dança. Então, é mostrar todas as perspectivas mesmo da cultura da dança dentro da cultura funk. Né? Então, por exemplo, você realiza baile? Não, eu não realizo baile. Eu foco na parte da dança dentro da cultura funk, dos passinhos especificamente. Então, eu costumo dizer que o Passinhos do Brasil, ele trabalha com 3 eixos principais, que é a formação, ou seja, oficinas mesmo, para iniciantes, intermediários, avançados, enfim, oficinas que vão dizer o que é o passinho, qual é a história do passinho, quais são os fundamentos, as bases desse passinho, onde surgiu, quem que criou, quem são os principais precursores, né? Formação. Empregabilidade de você levar essas pessoas para um espaço, profissionalização, antes da empregabilidade, né? Profissionalização, é você pegar essas pessoas que já dançam e agora vamos colocá-las no mercado de trabalho. Vamos promover e criar espaços para que essas pessoas tenham onde exercer essa profissão da dança, seguir uma carreira de dança dentro da cultura funk. Então, pegar essas pessoas que já dançam e levá-las para dentro do mercado da arte, para dentro do mercado formal artístico, né? Com remuneração e etc. E a empregabilidade, que é manter essas pessoas dentro do mercado. Então, do que adianta você ter o criador de uma dança que não consegue trabalhar com essa dança? Do que adianta você ser a principal referência dessa dança que está ganhando 100 reais por show? Então, é preciso criar, mostrar para essas pessoas como elas são referências dessa arte, dessa dança, e elas precisam ser tratadas dessa forma e remuneradas de acordo. Então, esses são os 3 eixos do Passinhos do Brasil. Formação, com as oficinas e batalhas, e sim, debates, etc. Profissionalização, né? Existem oficinas que eu faço para explicar o que é um release, o que é uma mini bio, como
que se inscreve no edital, etc. E empregabilidade. Eu vou contratar essas pessoas, mas eu também vou mostrar que existem formas de se manter dentro desse meio artístico a partir da referência que se é. Então, o meu principal foco é, eu não diria que é ocupar espaços, é criar espaços seguros para que nós, dançarinos de passinho, dançarinos de funk, dançarinos das expressões múltiplas e plurais da cultura negra, que a gente consiga entrar e se manter no mercado, não ocupando espaços, mas criando espaços seguros para nós expressarmos a nossa cultura, expressarmos quem nós somos. Grande trabalho, Jô. Assim, parabéns mesmo. Que bom poder ter você aqui falando com a gente sobre ele. Não só eu, como a nossa audiência aqui, todo mundo te parabenizando mesmo. E dizer aqui, olha só, para vocês, gente, que estão as redes sociais, tanto da Jô quanto do Passinhos do Brasil também. Coloquei aqui para vocês seguirem, acompanharem. E te agradeço mesmo, Jô, assim, te agradeço pela contribuição que você faz para com a sociedade, mesmo com o seu trabalho, importantíssimo. E te agradeço por vir aqui ao Cultura Brasileira, ficar esse tempo aqui, né, compartilhando com a gente o teu trabalho, o teu conhecimento, assim, muito bom mesmo. E eu queria te perguntar sobre as danças negras, porque eu sei que você tem também. Então, o que significa, porque a gente já está com um horário avançado também aqui, que eu vou te pedir para você voltar. Então, quando a gente pode tentar combinar aí uma próxima para seguir com essa conversa que rendeu bastante. E é isso, te agradeço mesmo, vou te acompanhar e a gente também aqui vai te acompanhar. Muito obrigada. Ótimo. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, obrigada a quem assistiu, a quem compartilhou, a quem comentou, a quem interagiu. E é isso, gente. Me sigam lá, assim, qualquer dúvida, se quiser aprofundar, se tiver mais alguma pergunta que não foi respondida aqui, pode mandar lá na DM. É isso, sigo acessível, porque conhecimento foi feito para se compartilhar. Obrigada, Jô. Até a Obrigada. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.